Bom dia, Escola de Profetas! Bom dia! E nós estamos com a casa bem cheia hoje, né? É verdade, professora. Bom dia, escola! Bom dia! Bom dia para você que está aí de casa. Como você está? Você está bem? Te garanto uma coisa, que você vai ficar bem neste momento, porque a palavra do nosso Deus vai ser aberta. Amém! E agora, para começar ainda o nosso dia melhor ainda, com a paz de Cristo e a bênção dele, eu te convido a fazer uma oração. Nós aqui vamos nos ajoelhar, que você também aí onde você estiver possa ajoelhar. E se você não pode ajoelhar, que você consagre o seu coração a Deus. Amém. Vamos nos ajoelhar agora? Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigado por mais um dia na presença do Senhor, Pai. E que bom é estar na presença do Senhor, louvar o Teu nome, Pai, estudar a palavra do Senhor, Pai, que nos fortalece todos os dias, ó Pai. Que o Senhor também possa fortalecer, Pai, as pessoas que têm acompanhado esse vídeo ao estudar a palavra do Senhor, Pai. Guie o nosso dia, que ele seja administrado pelo Senhor, que nós possamos receber as bênçãos reservadas para cada um de nós, Pai. Amém. Te agradecemos por tudo e por todas as coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora nós temos uma mensagem musical com o irmão Magno. Crucificado com Jesus, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora vivo pela fé no Filho de Deus que amou e se entregou por mim. Por sua graça ofertou a salvação a todo aquele que nele crê. Com seu sangue lavou toda mancha no coração do pecador. E estou bem certo que Ele é poderoso
estou bem certo que Ele é poderoso pra guardar o meu tesouro, até o fim chegar. Até o fim chegar. Neste momento, nós vamos ter uma parte muito importante. E aqui na Escola de Profetas, durante o nosso trabalho, os professores nos ensinam uma coisa muito importante, que é preciso meditar na palavra do Senhor. Porque quando meditamos na palavra do Senhor, nós somos transformados como Ele. Amém. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse e toda a igreja, para nós gravarmos a palavra do Senhor em nosso coração. Apocalipse 3, do verso 7 ao verso 9. E no 3, nós vamos começar a recitá-lo, né? Então vamos contar? 1, 2, 3. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Apocalipse 3, do 7 ao 9. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás,
aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Apocalipse 3, do 7 ao 9. Amém. Amém. Tem uma mensagem? E agora nós temos uma mensagem musical com o irmão Magno. Olá, bom dia para vocês que estão em casa, nossos queridos amigos, irmãos, que nós estávamos com saudade. Bom dia, igreja. Bom dia. Bendito seja o nome de Deus. Bom dia, Joana. Bom dia. Coisa boa. Hoje nós estamos juntas para poder falar a respeito da mensagem do Senhor e as coisas que o nosso Deus, em sua misericórdia e bondade, deixou escrito para nós, pela sua graça e pelo seu poder, aprendermos. Que lições de hoje de manhã, né, Joana? Grandes lições. Que oportunidade. A Joana vai falar sobre a Bíblia, eu vou falar uma parte sobre o livrão. Vocês sabem por que eu falo livrão, né? Porque o meu é bem grandão. Eu tenho todos os livros num livro só. Aliás, 10 livros da Sra. White num livro só, então eu acabo chamando de livrão, tá? É por causa disso. Como eu já disse para vocês, eu quero dizer novamente, esse livro não é feito de maneira espúria, é feito pela Igreja Adventista mesmo, lá na divisão África Meridional Oceano Índico. Foi onde a gente conseguiu esse livro que tem os 10 principais livros dela. Então aqui também, como estamos estudando o livro Atos dos Apóstolos, hoje o capítulo 36, que nos traz informações poderosas da maneira como Paulo trabalhou junto ao povo e a outro povo, o que nos ensina a maneira de trabalhar e o que nos ensina o resultado da investida segura. Muito bem, hoje nós iniciamos uma nova carta, né? Estávamos falando do povo de Corinto e nós aprendemos muitas lições, né, com esse povo, que Paulo veio ensinando, exortando, e agora nós vamos falar sobre os Gálatas. Nós chegamos a uma nova carta. É importante a gente relembrar que na primeira viagem missionária de Paulo, ele evangelizou ali a Galácia, né? A gente leu essas histórias quando ele esteve lá em Listra, em Derbe, e ele saiu evangelizando e ali se levantou uma forte igreja. E eu queria lembrar vocês também que quando Paulo passou por essas cidades, ele teve uma forte oposição por conta do tema da circuncisão, né? Circunda ou não circunda? E aí, como é que vai ser? E aí Paulo teve que descer a Jerusalém e receber da igreja um documento que dizia não precisa. E vem cá, mas por que Paulo precisou de ir à igreja? Ele não tinha autoridade, só ele mesmo, para ter essa informação sobre circuncisão? Ele sabia do que Deus havia revelado para ele, mostrado de maneira muito clara, porque desde o princípio ele foi chamado a pregar aos gentios, mas Paulo nunca trabalhou sem o apoio da igreja. Opa! Gente, essa parte é importantíssima. Durante todo o meu tempo de trabalho com a igreja, eu tenho percebido muitas pessoas desejando e instruindo outras para que venham agir desta forma. Elas acham que elas têm condição sozinhas de tomar as decisões relacionadas ao Evangelho, que tem mais de 6.000 anos. Porque o Senhor Deus, ele estabeleceu a igreja para este fim, para que você não erre sozinho. Para que, em nome de Deus, quando houver um erro, todos possam se ajudar. Para que, quando exista um erro, Deus possa trabalhar através do veículo escolhido por ele. Por isso que Paulo esperava o que um concílio dizia. Não é interessante isso? Muito. O próprio Paulo que ouviu o Senhor Jesus chamando e pedindo que ele fosse ser apóstolo. Exatamente. E foi isso que ele fez. E ele voltou, na segunda viagem dele, ele voltou fortalecendo o povo dos Gálatas, né? Fortalecendo e dizendo, olha o que foi decidido. Ele mostrou todo o documento que foi decidido pela igreja, pelo concílio. E os Gálatas se fortaleceram na fé. Só que enquanto Paulo continuou as suas viagens, né? Na sua segunda viagem ele visitou Éfeso, foi para Corinto. Aí aconteceu que os judeus foram lá aos Gálatas, lá em Galácia, e perverteram o evangelho,
Começaram a dizer que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma, que ele não tinha feito parte dos 12, que tinha andado com Jesus, que o evangelho de Paulo era divergente, que não tinha nada a ver com aquilo que os judeus haviam recebido de Deus também, né? Porque a circuncisão também veio de Deus. E aí começou a levantar várias heresias contra Paulo. Então, Paulo agora escreve aos Gálatas, ele já está na sua terceira viagem, estava em Corinto quando ele escreveu essa carta, e agora ele escreve orientando. E eu acho muito interessante, porque aqui no capítulo 1, no verso 6, ele escreve sobre o espanto dele. Porque ele diz assim, ó, Gálatas capítulo 1, verso 6. Maravilho-me, eu estou espantado, admirado de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ele estaria dizendo, gente, eu não acredito, tanto que eu preguei. Joana, deixa eu falar com você um negócio a respeito disso. Como é interessante observar o jeito que Paulo fala com um e fala com o outro. Irmãos, como é preciso ter discernimento. Uma das coisas que eu mais peço aos alunos é, orem a Deus por discernimento. Por quê? Sem discernimento você não sabe para quem fala de um jeito e para quem fala do outro. Né? É possível que você esteja judiando demais de alguém ou sendo macio demais com quem não pode ser macio. É verdade? É verdade. Tem um jeito de tratar um jeito de tratar outro. E o que é que... Vocês perceberam isso ou não perceberam isso? E o que é que define esse tipo de tratamento? A atitude da pessoa. A atitude do grupo. A atitude a ser resolvida. Isso é muito sério. Para Paulo falar desse, mas eu estou impressionado que tão depressa você esqueceu aquilo que você tinha aprendido. Porque nossa natureza é essa miséria. Natureza não convertida, rapidinho esquece aquilo que prometeu, rapidinho muda de situação, dependendo só da circunstância. Eu vivo falando desde o início do ano até agora e vou continuar falando enquanto eu viver, porque essa é uma instrução bíblica, de que nós não podemos ser circunstanciais, nós temos que andar por princípio. Porque a circunstância muda, um dia o sol está bem forte, outro dia está chovendo. E você não pode se dirigir pelo que acontece. Você não tem que sair a trabalhar se tiver bom clima. A sua razão para sair a trabalhar tem que ser o princípio. Eu vou todo dia, independente de tá chovendo ou não está chovendo, está fazendo dia de sol ou não. O princípio não é a circunstância que tem que te movimentar. Você compreende? Então, qual era a razão de Paulo? Como é que Paulo agia? Paulo olhava uma situação de acordo com o que estava acontecendo com a pessoa. À medida com que a pessoa vivia, o Espírito de Deus, ao trabalhar em sua mente, dizia, com esse você precisa ser mais firme. Jesus fazia isso também, sim ou não? Sim. Com uma ele chegava e falava bem assim, é preciso nascer de novo. Com outra ele falava, raça de víboras. Sim ou não? Sim. Por quê? Por que o próprio Jesus fazia isso? Respondam. A atitude. Quanto mais aberta, depravada, causadora de divisão é uma situação, mais firme tem que ser o trabalho contra aquele tipo de posicionamento. Por isso Paulo chega para os Gálatas, Paulo agiu tão diferente com os coríntios, né? Mas chega com os Gálatas e é tão firme com os Gálatas. Qualquer pessoa de fora poderia olhar assim, Léo, e dizer assim, Paulo, deixa de ser bravo, Paulo. Que isso, exagerado. Não se fala assim. Coitado da pessoa que não tem experiência, né? Que quer se envolver no que outra pessoa tem autoridade para fazer, porque Paulo tinha autoridade para fazer o que estava fazendo, e ele tinha sim capacidade para dizer, com este povo é de um jeito, com este é do outro. E ele percebeu uma coisa muito clara, o pessoal lá de Gálatas, o pessoal da Galácia, estava se levantando contra a própria igreja de Cristo, porque a igreja tinha decidido, eles tinham um documento claro sobre aquilo e eles estavam se levantando
contra uma decisão da própria igreja. Então ele age de maneira severa mesmo. Eu estou maravilhado com vocês, espantado com a maneira como vocês têm tratado o evangelho de Deus. Parece que eu nem preguei para vocês. E tão depressa vocês mudam de um negócio para outro. Rápido, exato. E aí, uma das afirmações que Paulo faz aqui, que isso aqui serve muito para a gente, que está aqui no verso 8 do capítulo 1. Ele diz, olha, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Está dizendo, olha, se um anjo descer do céu e te pregar um evangelho diferente desse que eu te falei, é maldição, não creia. Gente, é muita autoridade ter capacidade de falar um negócio desse. Olha aqui, eu ensinei para vocês, não foi? Mas se um anjo vier falar diferente, não acredita. E que tal? Gostaram dessa? Mas Paulo falou isso e ponto final. É assim. Por quê? Olha a importância de ter certeza do que você está falando. Olha a importância de você pegar um negócio e dizer, não, isso aqui é assim, e ponto final. Não adianta, eu não posso viver com nuvens de doutrinas. Um dia penso de um jeito, outro dia penso do outro. Um dia eu sou levado por uma ideia. Ontem uma moça me escreveu, quase no final do dia. Professora Maísa, por favor, me socorre aqui. Acabei de ver uma pregação de fulano de tal, que disse que nós ainda vamos ter 3 anos e meio de tribulação, que não sei o quê, papapá. Eu sei que é diferente do que a igreja diz, mas eu estou muito nervosa e confusa. Falei, se você tivesse ficado com o que a igreja diz, você não estava nervosa e confusa? Eu não estou confusa, irmã. A verdade é que o Senhor Deus disse que não haveria mais tempo, profecia de tempo alguma após essa época. Agora, que diferença faz para mim se vai ter 3 anos e meio de tribulação, se eu vou ter que passar mesmo por isso? Eu não me importo com isso. Eu me importo em pregar a única coisa que o Senhor Deus pediu. 3 mensagens angélicas, que era o que deveríamos estar pregando, não outras coisas, que deveríamos estar focados nisso. E a única razão pela qual o mundo vai se dividir é o sábado, imortalidade da alma. Por que eu tenho que ficar preocupado com não sei o que, não sei o que? Nós temos que ter certeza do que sabemos, para você não ficar correndo em ventos de doutrinas por aí. Coitados dos Gálatas, que precisaram levar uma bronca bem dada, sim ou não, para poder entender aonde é que era que eles deveriam estar colocando seus pés. E como nós precisamos nos firmar nesse princípio? Porque quando você pega o livro Eventos Finais, que a senhora White escreveu, ela vai falar claramente que uma das coisas que vai ser usada muito nos últimos dias é o espiritismo. Sim. Então, vai se aparecer em vários locais do mundo, Pedro, Paulo, falando coisas totalmente contrárias do que eles mesmos escreveram. Isso é muito possível. Então, vocês sabiam disso? Imagina isso. Vai chegar um tempo que nós não vamos poder confiar no que vemos e ouvimos, só no que está escrito. E é por isso que aqui mesmo em Gálatas ele vai dizer, o justo vive pela fé do que já leu, do que creu, do que acreditou naquilo que Deus já falou. Então, se Deus falou, está falado. Não tem mais como alterar, né? Mas no que se baseava a autoridade de Paulo? Isso é importante. Porque Paulo também vem defendendo aqui na carta dele que ele não foi chamado por homens. Ele defende a autoridade do chamado dele. Você fala, mas espera aí, eu não fui chamado por homem nenhum. Quem me chamou foi o próprio Jesus. E ele me revelou o evangelho. Não foi homem nenhum que pregou para mim. Foi Jesus que me revelou o evangelho. E tinha um outro detalhe ainda, Joana. Esse é um detalhe inequívoco. Ele disse, o Senhor Jesus, o próprio, me chamou. Eu sei que eu não fui escolhido por ninguém, tá? E várias pessoas não foram escolhidas por um concílio, foram escolhidas pelo próprio Deus. E estas pessoas escolhidas pelo próprio Deus, eu acredito nelas porque elas vão na igreja e oferecem seu trabalho. Eles não ficam por aí trabalhando sozinhas. Diz, Deus me chamou, eu sei o que eu tenho que fazer e ponto final. Aliás, esse é um dos detalhes que, quando um aluno, para vir para a escola, começa a dizer para mim, Deus falou comigo, eu acredito. Deus me disse que eu tenho que trabalhar, eu acredito. Mas ele me disse que eu tenho que andar sozinho, eu só quero passar por aí para aprender, para eu ir de cidade em cidade. Eu falo, não, aqui você não vai. Aqui a gente vem para trabalhar para Deus, para trabalhar para a igreja. Esta é a razão. Se nós fizermos assim, a coisa vai longe. Mas tinha uma outra razão, do poder e capacidade de Paulo. Eu achei incrível isso quando está escrito. Quando está escrito o negócio é bom, né? Olha o que está escrito nesse parágrafo, que começa, maravilhou-me de que tão depressa. Acharam isso? No final do parágrafo começa, os ensinos de Paulo, achem essa partezinha. Os ensinos de Paulo estavam em harmonia. Achem, por favor. Acharam? Presta atenção nisso aqui e fiquem felizes
de saber esse detalhe. Olha a autoridade de Paulo. Os ensinos de Paulo estavam em harmonia com as Escrituras e o Espírito Santo tinha dado o quê? Testemunho do quê? Do seu trabalho. Contra fatos? Não é argumento. Não há argumento que falando, não, fulano não tem, peraí. Contra fatos não há argumentos. Olha o resultado do trabalho dele. Ele tinha autoridade sim de falar. Ele podia falar. Tinha resultado. Agora, o triste é quando alguém não tem nada e se acha com condição, com capacidade de pegar e ficar colocando areia e dando pitaco no trabalho do outro, né? Aí Paulo vai e coloca os Gálatas no tribunal de sua própria consciência. O que vocês entendem por isso? Tribunal de sua própria? Vocês sabiam que algumas pessoas nem consciência têm? Você sabia? Misericórdia. É verdade. Você já ouviu falar de quando as pessoas falam assim, essa pessoa não tem consciência? Já ouviram essa? Sim. Já, mas é verdade, tem algumas pessoas que não têm consciência. A consciência é feita na infância. É produzida, é estabelecida na infância. Consciência não nasce com você. Ela é desenvolvida. E algumas pessoas não recebem capacidade para isso. Então elas não têm discernimento prático para absolutamente nada. Você fala para elas, ela continua com a razão, ela continua brava, ela xinga, ela reclama, ela não aceita porque a cabeça dela não está apta para compreender. E algumas pessoas, ainda que você coloque nesse tribunal, não vão conseguir aprender. Mas Paulo colocou os Gálatas no tribunal de sua própria consciência. Muito bem. E ainda bem que para o povo da Galácia funcionou. Porque Paulo exortou com toda a severidade, apelou, mostrou os fatos, né? Ele conta toda a sua história. Foi assim que eu agi, assim que eu fiz. E repreendi até o próprio Pedro quando ele saiu do prumo. Na segunda carta de Gálatas ele fala isso. Quando Paulo ficou dissimulando lá, que não comia com gentios, eu repreendi ele na frente de todo mundo, porque ele estava errado. Então ele apresenta esses fatos e fala assim, e aí vocês vão ter que decidir. E o povo de Galácia se rende, né? Eles se voltam para aquilo que Paulo já havia ensinado e há frutos. Porque quando o Espírito Santo trabalha, né, realmente há frutos do Espírito do Senhor ali. Eles permitiram. Eles né? permitiram. Então, esse tribunal da consciência funcionou para eles, Funcionou. né? Posso comentar uma coisa com vocês, seríssima? Vamos trabalhar em cima do pecado dos Gálatas, tá certo? Nós já falamos da maneira como Paulo agiu, nós já falamos que existem duas maneiras de agir, né? Primariamente duas maneiras. Você tem que olhar o tamanho do pecado da pessoa. Se a pessoa fez um pecado coletivo, é coletivamente que ela tem que ser repreendida. Vocês sabem disso ou não? Vocês sabiam? Isso é bíblico. Se foi uma coisa escondida, não teve uma repercussão tão grande, sozinho com a pessoa. Agora, quando começa a minar as outras pessoas, você tem que chamar e dar um claro e positivo, como Paulo fez, uma clara e positiva repreensão para que aquilo, como diz a Bíblia, que os outros temam. Entendeu? Isso é muito sério. Agora eu quero comentar com vocês qual foi o pecado dos Gálatas. Gente, o tipo de situação causava divisão, heresia e sensualismo. Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas palavras para que não causem divisão. Quando você começa com uma atitude que está causando divisão, vai para o joelho, clame a Deus e peça, Senhor, em nome de Jesus, me ajude a entender de onde está vindo o meu descontentamento, a minha fala, a minha maneira de agir. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Quase 90% está vindo do próprio coração, não está vindo de um problema. Escrevam o que eu estou dizendo. E incrível é que, como eu já disse para vocês outras vezes, é sempre necessário, quando alguém está com o coração inconverso, chamar outras pessoas para que as outras pessoas os ajudem nesse tipo de miséria. Por isso causa divisão. Então eu estou chateada e incomodada com certa coisa, então eu chamo Joana, falo para Joana, e Joana, a busca da simpatia pecaminosa, né? E Joana então fica a favor também. Agora, e daqui a pouco as duas estão causando divisão no meio do povo, e isso é terrível. Divisão, qual é a próxima parte? Heresia, trazendo doutrinas miseráveis para dentro do povo, e sensualismo. Olha que degrau interessante, vocês não acham? Agora veja, um outro detalhe, erro dos Gálatas. Eu queria que vocês fossem para o parágrafo, começa os apóstolos. O apóstolo exortava os Gálatas, por favor, achem esse parágrafo. Eu quero muito comentar com vocês agora essa parte importantíssima nesses minutinhos. E eu quero que você me ajude, Joana, porque aqui diz assim, ó.
O apóstolo exortava os Gálatas a deixar os falsos guias por quem haviam sido desviados. Muito cuidado com quem você conversa sobre determinados assuntos. Falsos guias. Posso dizer uma coisa para vocês? Sempre somos guiados por alguém. Sempre. Pode acreditar. Sempre. Um colega, um amigo, uma pessoa, a opinião de alguém, a televisão, um filme, sei lá. Sempre nossa cabeça é guiada de alguma forma. Cuidado. Falsos guias. Avante. Deixar os falsos guias por quem haviam sido desviados e a voltar à fé que havia sido acompanhada por inquestionáveis evidências de aprovação divina. Agora vejam, tá aqui é uma parte importante. Os homens que os haviam procurado desviar de sua fé no evangelho eram hipócritas. O que é um hipócrita? Eu me lembro quando eu vi essa palavra pela primeira vez, alguém tinha escrito para o outro, você é um hipócrita. E eu peguei o bilhetinho e li. E virei e perguntei assim, o que é hipócrita? Perguntei para minha mãe. Minha mãe disse, um cavalo. Eu nunca me esqueço. Aí, tadinha da minha mãe, nem sabia o que era hipócrita também, mas estava escrito lá. Que ela disse, é um cavalo. Eu fiquei, então tem um cavalo que chama hipócrita. Fiquei pensando. Você sabe o que é hipócrita? Uma pessoa que finge ser uma coisa e não é. Olha que interessante. Peraí, estes homens que estavam atrapalhando os Gálatas faziam o quê? Fingiam que era uma coisa que não era. Tinha só, conversa. Como que a gente sabe se realmente tem aquilo que está prometendo? Pelos seus frutos. Qual é o fruto dessa vida? Às vezes as pessoas só têm, conversa. Você vai olhar no frigir do resultado, não é ovos, porque a gente não come ovos, mas no frigir dos resultados vai encontrar o que mesmo? Entendeu? Olha lá, vamos lá. Os homens que os haviam procurado desviar de sua fé no evangelho eram hipócritas de coração não santificado e vida corrupta. Sua religião era feita de um conjunto de cerimônias, por cujas práticas esperavam ganhar o favor de Deus. Não tinham interesse num evangelho que requeria obediência à palavra. Agora veja o texto da Bíblia. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ai, Senhor, faça-nos nascer de novo. Sentiam que uma religião baseada em tal doutrina requeriria demasiado sacrifício. E assim se apegavam aos seus erros, enganando-se também aos outros. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe a preguiça da atitude e existe a preguiça do coração. Eu não quero me esforçar para conseguir tal coisa. Eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Então a pessoa combate. Combate, mas combate na hora. Por quê? Ela tem que justificar por que não está fazendo aquilo. Preguiça. Às vezes as pessoas são ágeis e trabalhadoras na vida, mas no coração tremendo preguiçosa, que não quer fazer mudança, porque exige esforço, sacrifício, e acabam enganando a outros, diz aqui. E era muito diferente do evangelho que Paulo pregava, né? Porque aqui em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Falei, eu já não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. Ele crucificou completamente o eu dele, ele mortificava, ele lutava, porque ele entendeu o sentido do evangelho. E esses judeus, eles não queriam isso. E aqui no próximo parágrafo que a senhora leu, diz que é exatamente isso, quando uma pessoa não quer santificação, ela dá espaço a apenas atos exteriores e ela combate qualquer coisa que venha contra. Tem até uma empáfia. Sim, tem toda a performance de piedade, né? Mas dentro. Joana, mas me diga aqui uma coisa. Quem tinha trazido essa miséria foram os judeus. Por que quem estava tomando uma bronca eram os Gálatas? Gente, isso é importante vocês pensarem. Por quê? O livrão explicou. Satanás, abre os ouvidos agora, bem grandão. Conseguiu abrir os ouvidos? Você vai aprender um negócio tremendo agora. Satanás procura pessoas com inclinação do coração idêntica à daquele tentador. Como assim? Eu não sei se vocês já viram que numa cidade
tem uma quantidade de pessoas drogadas, uma quantidade de pessoas com outros defeitos e pecados, homossexualismo, ladrões, roubadores, seja o que for, que são os pecados que a Bíblia condena, sim ou não? Quando chega na cidade, uma pessoa que tem aquele tipo de pecado, ela encontra rapidinho quem tem o pecado semelhante ao dela. Dentro de uma escola, as crianças que têm o espírito igual se juntam. Por quê? Vocês já notaram isso ou não notaram? Os semelhantes se atraem. Por quê? As pessoas, olhe bem, diz que aqui Satanás procura pessoas que têm inclinação do coração semelhante para unir e ficarem bravos juntos. Vocês sabiam disso? Os Gálatas precisavam de repreensão porque os judeus trouxeram a semente do mal, mas eles aceitaram por quê? Porque a inclinação do coração deles era igual dos judeus. Vocês ouviram isso? Geralmente uma fofoca acontece e os fofoqueiros se juntam. Sim! Olha, quando acontece uma fofoca, como meu marido está falando, os fofoqueiros se juntam. Quando uma pessoa não quer saber de fofoca, ela fala, não fala nada. Aí é óbvio que aquele não vai estar envolvido com aqueles. Sim ou não? Não vai. Te assusta aqui, olha, eu achei incrível essa explicação do porquê que Satanás conseguiu êxito no meio dos Gálatas. O parágrafo começa, suprir formas externas, acharam? Suprir formas externas, eu vou ler aqui, ó. No meio do parágrafo está escrito, é estudado o esforço de Satanás. O que é estudado o esforço? O que é isso? O que é isso? O que você entende por essa frase? Estudado o esforço de Satanás. O que é isso? Procurando uma maneira. Ele fica olhando, observando os seres humanos, fala, quem aqui, esse tem essa falha, esse gosta de tal coisa, eu vou juntar eles para o problema ser bem maior. Sabia disso? Que coisa terrível. É estudado o esforço de Satanás, desviar as mentes da esperança da salvação pela fé em Cristo e obediência à lei de Deus. Em cada época, o arqui-inimigo adapta suas tentações aos preceitos ou o quê? O que diz aí? Inclinações daqueles a quem está procurando enganar. Como assim? Ele fica achando, quem é que tem inclinação para isso aqui? Quem que tem inclinação para essa desgraça? Quem tem inclinação para isso? E ele junta. Para ser mais clara com vocês, uma pessoa que tem um pecado terrível lá do sensualismo, vamos usar o que foi dito aqui, o pecado do sensualismo, os demônios, que vocês sabem que são grupos de demônios para cada pecado, sim ou não? Tem os demônios da fofoca, tem os demônios do sensualismo, tem os demônios da mentira, tem os demônios da ira, tem demônio, são vários tipos. Então os demônios, eles procuram na pessoa, peraí, que esse aqui é que eu vou agarrar porque tem o que eu gosto. Mas outra pessoa que tem o mesmo tipo de pecado, esses demônios se contactam e falam um com os outros, sabiam? Pode usar esse daqui vai dar certo para aumentar o mal. E faz eles se unirem e se encontrarem. Não sei se vocês já viram que algumas pessoas têm amizade só para o mal. Como assim? Se une só para falar mal, incomodar, chatear, encher a paciência. Já viram isso ou não? A amizade só existe entre os bons. O que existe entre os maus é cumplicidade. Eles se unem para o mal. Eles não se unem para uma coisa boa. Vamos nos unir para uma coisa agradável, para ajudar alguém, para orar. Não. Se une para o azedume de sua própria vida. Por isso os Gálatas precisavam de repreensão. Porque eles aceitaram o que os judeus fizeram. E aceitaram por quê? Porque tinha no coração deles isso. Eram hipócritas também. Exato. Mas agora, vamos terminar? Sim. Vamos terminar com o seguinte. Eu preciso comentar com vocês sobre o que o livro pede para nós termos. A orientação bíblica. Uma experiência genuína com Deus. Experiência. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Joana, a vida de Paulo é linda. Mas é a experiência de Paulo. Não é a minha, não é a sua. Daqui uns dias vamos estudar a vida de Pedro. É linda, a vida de Pedro é linda, mas a experiência de Pedro não é a minha. A experiência de Jesus é a experiência de Jesus.
O nosso material diz que nós deveremos procurar nossa experiência pessoal com Deus. Para a gente poder dizer diante de Deus, eu conheço, não pelo que o outro disse, eu conheço porque eu estive com o Senhor. Vocês entenderam isso? Corram atrás disso, meus queridos filhos, queridos irmãos que estão em casa, corram atrás disso. Busquem em nome de Jesus, clamem, peçam, Senhor, me dê uma experiência pessoal contigo. Porque se você tiver uma experiência com o Senhor, você vai tão longe com Ele que você não vai conseguir voltar. Aleluia! Quer isso ou não quer? Aí você vai ver que acaba esses incômodos. Existem algumas luzes e algumas coisas que você vai, não, eu já conheço outras maiores. Eu já vou atrás de outras coisas de outro nível. Eu estou no outro planeta, essas coisas não me incomodam mais. Está na hora de você ter uma experiência genuína e pessoal com as coisas de Deus. E isso sim, é a súplica do Espírito Santo para nós nesta manhã. Que ninguém venha nos tirar dos caminhos do Senhor com qualquer tipo de situação, porque estejamos firmados na rocha eterna, Joana, no poder do Evangelho de Jesus Cristo, na graça e na misericórdia do Filho de Deus. Você quer isso? Sim ou não? E eu estou muito contente que hoje está conosco Sandreli. Eu estou alegre demais, Sandreli, que você está aqui. Vocês sabem, quando eu morei nos Estados Unidos durante alguns anos, nós tínhamos uns grupos de estudos bíblicos. Vocês sabiam? Nós saíamos buscando, tínhamos os grupos de jovens, não era, Sandreli? E os grupos de jovens grandes, nós estudávamos com 40, 50 pessoas e reuníamos na nossa casa para estudar, nas casas das pessoas, e estudávamos muito. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tinha uma casa pequenininha e nós tirávamos os móveis da sala, colocava lá na varanda e todo mundo sentava no chão para poder estudar. E foram momentos muito bons de estudo e isso forma uma amizade que se torna eterna. E Sandreli está aqui hoje, veio lá dos Estados Unidos, né, Sandreli linda? E eu estou muito feliz. Essa noite eu dei muita risada com Deus, lembrando de detalhes daquela época, e você estava em várias vezes com o mesmo sorriso, mesma carinha linda conosco ali, e eu fico muito feliz por isso. Você está aí do lado de uma moça que parece muito com você, que legal. Muito bom, louvado seja o nome de Deus, eu estou muito agradecida. Olha só que interessante, conheci a Sandreli, nem era casada ainda, então nós somos amigas há muito tempo, né? Louvado seja o nome de Deus, e vamos ser amigas pela eternidade toda, né, Sandrinha? Pela graça e poder de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você em casa que nós vamos orar pela sua vida agora, não vamos, Joana? Vamos pedir a Deus que abençoe. E amanhã, nosso assunto é muito legal, gente, não perca não. Olha, a última viagem de Paulo a Jerusalém. Vocês querem essa? Querem ouvir? São momentos especiais, são momentos únicos, não deixe de estudar. Espero você lá, amanhã vamos estar juntos de novo aqui. E o principal, quer ouvir um negócio legal? Quer uma novidade bem boa? Vocês vão amar o que vocês vão ouvir. Nós estamos preparando a melhor série de nossa vida, a série O Grande Conflito. Sabe por que nós dizemos que vai ser a melhor série? Te assusta o que você vai ouvir agora. Meu esposo e eu, durante um tempo, estivemos viajando pelos locais aonde aconteceram os fatos que estão descritos no Grande Conflito. E nós vamos explicar daqui a 20 dias começa o grande trabalho que foi feito pelos pioneiros, por aqueles que começaram a obra do Evangelho, o trabalho dos apóstolos. Nós fomos lá no local, filmamos o local para mostrar para vocês. Então vocês vão ver os estudos e as imagens e filmes do local, do espaço e do que aconteceu. Querem participar disso? Sim. Então estejam felizes, vamos lutar por isso. Vai ser o melhor que temos para fechar o ano com o melhor que o Senhor Deus preparou. É a luta da igreja e a vitória do Senhor na grande crise final. Aleluia! Então vamos agora ajoelhar juntos, vamos lá, vamos orar. I love you, Joana. Pode orar você e depois eu oro. Amado Deus e nosso Pai, queremos agradecer ao Senhor por sua infinita misericórdia. Amém. E nos permitir ter acesso a tantas instruções, Senhor, ao que está escrito na Tua Palavra. Amém. E isso totalmente gratuito, o Senhor não nos cobra nada para nos ajudar a viver e vencer neste mundo que está caminhando para a sua destruição. Amém.
queremos, Senhor, implorar que no dia de hoje o Senhor nos habilite a viver tudo aquilo que aprendemos. Que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, aprofunde essas informações em nossa consciência e nos ajudando, Senhor Deus, a vencer naquilo que precisamos. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, entregamos a vida do pessoal de casa, todos que estão assistindo e imploramos que o Senhor Deus nos vença. Nos vença, Senhor, em todas as nossas debilidades. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Pai Santo, louvado seja o Teu nome, pelo que Joana orou e pelas bênçãos que o Senhor nos dará nesse dia. Abençoe essas pessoas em casa, fortaleça-as e ajuda a ficarmos até o fim. Que hoje possamos chamar outras pessoas e mais outra no grande trabalho de missão que temos de passar avante a Tua mensagem, para que possamos estudar juntos esses últimos momentos do ano bíblico. Em nome de Jesus, amém. Amém. Joana, que Deus abençoe vocês e até amanhã.